estamos a fazer é um momento de louvor. Então vamos dar continuidade ao momento de louvor e agora vamos consagrar o euro missionário. Nós colocamos aqui no copo aquele euro semanal que nós entregamos para os missionários, para os pastores que estão lá aqui, para pastores que estão na reforma, para servos do Senhor que precisam da nossa ajuda. Não só da nossa Vieira de Leiria, mas de outras igrejas que estão associadas a esta iniciativa do Centro de Expansão e Apoio Missionário. O euro semanal visa então ajudar no sustento destes servos que ajudam ou já ajudaram, no caso dos pastores reformados, a levar a palavra do Senhor a sítios onde muitas vezes não é conhecida, muitas vezes não é bem-vinda, mas através destes servos ela chega aos corações das pessoas. Então, pela graça de Deus, nós podemos ver igrejas a nascer, podemos ver pessoas a converter-se, pessoas a aceitarem o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, vamos consagrar esta oferta e depois faremos uma oração, enquanto ouvimos um instrumental. Sejamos, pois, nós também um exemplo para os nossos filhos, dando um bom testemunho de Cristo e conduzindo a nossa família no caminho da salvação. Vamos cantar em conjunto o cântico Eu e Minha Casa. Os irmãos que puderem ficar de pé, sigam-nos à vontade. Oh
capítulo 4 de Efésios, com o nosso pastor, sobre a importância das relações familiares. Criar filhos é um desafio, se calhar, dos mais complexos e, por isso, também gratificantes da nossa vida. Queremos vê-los felizes, seguros, bem-sucedidos, mas, acima de tudo, desejamos que desenvolvam um relacionamento genuíno e próximo com Deus. Afinal, sabemos que o verdadeiro sucesso das suas vidas não está apenas na educação, na carreira, mas sim na ligação com Deus, com o Criador e no seu reconhecimento. Afinal, somente Deus pode transformar o coração dos nossos filhos. O nosso papel, enquanto pais, é garantir que cada passo da sua jornada é amparado, é guiado. Então devemos ensiná-los, acima de tudo, a confiar no Senhor. Cabe aos pais, a nós, portanto, criar um ambiente harmonioso para os filhos. Uma das consequências da falta de amor, de respeito entre a família, é um clima de constantes discussões. A Bíblia ensina-nos que os filhos devem respeitar os pais, mas também que os pais devem instruir os seus filhos com amor. Não é um papel que cabe só a um lado. Todos temos o nosso papel, o nosso contributo. Devemos pacificar a nossa casa, conversar, colocar a nossa família nas mãos de Deus e pedir ao Senhor diariamente que nos oriente neste desafio, que nos ensine e que nos dê um coração que é capaz de nos ensinar segundo a sua vontade. Em Ezequiel 36, 26, diz-nos: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Agora vamos entoar em conjunto: Dá-me um coração igual ao teu. É isto que devemos pedir ao Senhor, que o nosso coração seja puro, seja santo e que passemos também esse ensinamento aos nossos filhos.
influencia mais os nossos filhos do que o nosso exemplo. Se queremos que os nossos filhos amem e confiem em Deus, precisamos demonstrar a nossa fé no nosso dia-a-dia. Se buscamos a Deus apenas aos domingos, mas vivemos de forma diferente durante a semana, os nossos filhos perceberão isso. Devemos mostrar com a nossa vida que confiar no Senhor não é apenas algo que sai da boca para fora, mas é algo que nos transforma na realidade. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É o que nos dizem Filipenses 2:5. Vamos fazer uma leitura agora em Mateus 7, 24 e 25. Peço a um irmão que sinta o desejo de ler, então, de ler o que está projetado. Depois que houver estas minhas palavras, esta vida será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, desbordaram rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Obrigada. Uma família que é conduzida pela palavra de Deus é edificada sobre a rocha. Toda a família tem os seus problemas, todos temos as nossas dificuldades, mas aquela família que é construída em Cristo supera tudo, pois tem um alicerce bem firme. Eu vou sugerir agora termos um momento de oração. Vários irmãos que sintam o seu desejo, no seu coração, o desejo de orar, o desejo de falar com o Senhor, dar graças, de pedir, agradecer. Vamos agora ter então um período de oração. Obrigado, meu Pai, porque durante toda a semana tu foste connosco, Senhor, e durante todo o tempo, Senhor, tu nos tens ajudado. Obrigada por nos preparares para estar aqui na tua casa de oração, Senhor, para podermos continuar a louvar-te e a aprender mais de ti. Senhor, te peço por todas as famílias que aqui estão representadas, Senhor. Tuas abenções a todas e que nos deixe capacidade para aprender, Senhor, e para também pôr em prática aquilo que aprendemos aqui, Senhor. Esta hora te peço pela minha sobrinha Sandra, Senhor, que tudo o que ela está a tratar, Senhor, possa resolver-se bem e que possa ter uma viagem descansada, Senhor. Fica com a tua igreja, Senhor, peço pelo nosso pastor que vai entregar-nos a mensagem, Senhor, que ela venha diretamente por ti ao nosso coração, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Eu te peço e tudo que agradeço, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado e glorificado, seja o teu nome, meu Deus, nas nossas vidas, meu Deus. Ó Senhor, eu te agradeço por mais esta semana, Senhor, que digo-lhe, ó Deus, tu sabes todas as coisas, sabes os nossos problemas, nossa vida, as nossas situações, como é que elas são, Senhor, meu Deus. Tive muita alegria, Pai Santo, por dar um beijinho da irmã Amanda, meu Deus. Ó Pai Santo, abençoa-nos, e vai-nos o que nós precisamos, meu Deus, na vida, meu Deus. Ajuda-me, dá-me paciência, que agora é que está a perder a paciência, meu Deus, Senhor. Oh, meu Deus, te peço pela nossa igreja, por todos os problemas, Senhor. Quer seja de uma maneira, quer seja de outra, Senhor, e haja paz e amor contigo. Em nome de Jesus. Nós sabemos perfeitamente, Pai Santo, que tens nas tuas mãos, que tu estás a controlar todas as situações neste momento, no mundo inteiro. Senhor, tu nos dás as bases principais para que a gente possa estar contigo a cada instante. E quando a gente sente as dificuldades na nossa vida, tu nos dás a tua palavra para que a gente possa ler e reconfortar-se. Ó Senhor, ajuda-nos
Abra a nossa inteligência para que a gente possa realmente compreender e ver, Senhor, e ajudar e amar como tu amaste e como tu me amas. Senhor, o teu amor foi perfeito na cruz e que nos deste o teu sangue para nos lavar de todo o pecado. Te dou graças, te demos e te louvemos por todos os teus em Jesus Cristo. Seja adorado. Amém. Queremos adorar-te, Senhor, e agradecer o teu nome, porque tu és o nosso Deus, porque tu, Senhor, nos guias por a vida da nossa vida. Obrigada, Pai, por a tua oportunidade de estar na casa. E que tu, Senhor, sabemos que estás presente no nosso meio e que nunca nos deixas, nunca nos abandonas. Obrigada por cada irmão que está aqui presente, que tu conheces a vida de cada um do Senhor, os desafios de cada um, as doenças. E nós sabemos, Senhor, que tu nos dás a mão, que tu nos guias, que tu nos ajudas, que nos dás força até continuar a caminhar. Obrigada, Senhor, por seres o nosso Deus, porque sabemos que estás seguro nas tuas mãos e que por cada dia da nossa vida nós olhamos para ti, que tu nos dás força para continuar, Senhor. Abençoar a tua igreja, todos que estão presentes e os que não estão, e tu conheces, Senhor, a vida de cada um de nós e sabes que nós precisamos de ti. Perdoa-nos porque somos fracos, Senhor, em nome de Jesus, que nos agradecemos. Amém. Obrigada, Senhor, por podermos estar na tua santa presença e louvar e glorificar o teu santíssimo nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pela graça dos teus a tua grande linda nossa testemunhar, Senhor, e louvar a tua grande glória, Senhor. E mostrar a vez que não conhecem a salvação da igreja de Jesus. Obrigada, Pai, por podermos estar na tua santa presença. E se nos pedimos graça nesta hora, que abençoe cada vida desta igreja, Senhor. Cada familiar que representar. Que abençoe cada um deles, que nos diz a tua santa vida e vontade, Senhor. Em nome de Cristo, nós louvamos. Convido agora os irmãos a ficarmos de pé para entrarmos em conjunto a falarmos sobre esta rocha que nós estivemos a falar. Então vamos dizer o quão a nossa casa, o quão a nossa família está firmada nesta rocha que é o Senhor. Enquanto isso, vamos fazer o tratamento dos nossos dízimos e ofertas e depois faremos uma oração.
Cada membro da família tem o seu papel fundamental e as suas responsabilidades. O pai deve amar e respeitar a mãe deve amar e respeitar o marido, os filhos devem respeitar, amar e obedecer aos seus pais e todos devem amar a Deus. Uma família unida cresce unida e vence unida. Em Romanos 15:7 diz-nos: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, irmãos, quando compreendemos os fundamentos em que Deus instituiu a família, valorizamos cada detalhe deste lindo projeto e podemos crescer abundantemente. Vamos entoar agora corpo e família.
ensiná-los a confiar, a amar, a servir a Deus. E esse legado jamais será perdido. Em Colossenses 3,14 diz-nos: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Porque a família é um projeto de Deus, como já dissemos. Família é um prato difícil de se preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um desafio. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá vontade de desistir. Família é um prato que emociona. E a gente chora de emoção, de alegria, de raiva, de tristeza. E ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Tudo de ilusão. Não existe família sem defeito. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada um prepara à sua maneira. Há famílias doces, amargas, meio amargas, como chocolate. Outras apimentadíssimas, que revolucionam. Há também as que não têm gosto de nada, como a dieta, que só suporta só para manter a linha. Família fria é insuportável. É impossível engolir. Receita de família não se cria, não se inventa. Cria-se. Vai-se melhorando. Muita coisa se perde na lembrança. Família é um prato quando acaba, não se perde. Por isso, amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se, porque a família é um projeto de Deus. Irmãos, eu agora gostaria de sugerir que cantássemos novamente, não pode agora. Vamos cantar novamente o corpo de família, mas vamos nos cantar. Vamos olhar para a pessoa do lado, um lado ao outro. E vamos sentir as palavras deste cântico.
abrir as nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios, é apenas um versículo, né, que nós vamos dar continuidade àquilo que nós estivemos vendo na semana passada, falando sobre os filhos. Hoje vamos falar sobre os pais, os deveres dos pais. E apenas o capítulo 6, apenas o versículo 4 de Efésios, que diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Uma outra tradução é na disciplina. Vamos então orar. Senhor, nós queremos te pedir que o Espírito Santo ele nos oriente, que ele nos ilumine e nos dê entendimento da palavra, que nós possamos reter os ensinamentos e possamos colocá-los em prática. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos sobre os filhos. Que os filhos deveriam honrar os seus pais. E lembramos o dito popular que disse: ao filho és. Então agora chega a realidade de olharmos para os pais. Que tipo de pai nós queremos ser? Paulo, ele apresenta a igreja como sendo a nova sociedade. Ele apresenta a igreja como o corpo de Deus. E aí ele diz que a igreja ela se fundamenta em relacionamentos novos. Ser igreja é ter uma vida relacional. E essa vida relacional que nós temos como igreja, ela tem que ser um modelo para uma sociedade que não conhece a Deus. Ou seja, ele está nos dizendo que a vida cristã não é esse momento de culto, é muito mais do que isso. Não é estar apenas aqui reunidos como igreja. Ele está dizendo que é algo global, que envolve toda a nossa vida, afeta os nossos relacionamentos familiares e os nossos relacionamentos com a sociedade. Não é possível nós sermos crentes na igreja e sermos os demônios em casa. Há uma história de um homem que pregava, e é história mesmo, pregava muito bem, falava muito bem na igreja. E certa vez, um dos seus parentes disse: seria tão bom a gente viver aqui na igreja. E alguém perguntou: por quê? Ele disse: porque aquele é um santo, mas lá em casa ele é um demônio. Então nós não podemos ser uma coisa aqui dentro e lá fora ser outra. Aí Paulo então nos orienta. Nós vimos ele falando sobre a realidade relacional marido e mulher, falando sobre os filhos, e agora ele vai falar sobre a relação dos pais. Os pais, e aqui o termo é pais no sentido de ser o pai. Ele diz que os filhos devem se submeter aos pais, porque isso é bom. Mas ele também vai dizer para os pais que os pais devem ter uma atitude correta perante os filhos. Então, quais são as lições ou as implicações desse pequeno versículo para a nossa vida? E por que ele fala diretamente para o pai? Por que ele não diz assim, pai e mãe? Por que ele fala diretamente para o pai? Nós temos que
entender o conceito social daquela época, a visão daquele mundo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, pais, que em grego quer dizer pater, que vem aí paternidade. Ele está falando do sexo masculino. Ele está excluindo as mães? Não, de forma alguma. Então, por que ele usa o termo pai? Porque se nós pensarmos e vermos, já no contexto do capítulo 5, ele vai dizer que o marido é o cabeça da família, é o representante, é aquele que assume a liderança. Quando nós olhamos o capítulo 5, nós vemos que ele diz que a mulher deveria submissão, estar sujeita, caminhando lado a lado. Os filhos exigem-se obediência. Então, o marido é o líder, é aquele que dá o rumo, é aquele que toma a direção. O marido não pode ser alguém que é comandado, no sentido aqui do conceito da Escritura. Mas há muito homem que abdica da sua função, há muito homem que aceita ser subjugado e não caminhar lado a lado. Há uma anedota muito interessante, e eu gosto de anedota, eu confesso. Então disse que 2 casais morreram, chegaram no céu. Um homem passou direto, uma mulher passou, a outra passou, e um homem ficou numa fila enorme. E uma fila dizia assim: homens que mandam na sua mulher. Estava uma fila enorme, o homem passando. Homens mandados pela sua mulher, estava só um. Aí uma pessoa perguntou lá, aquele porteiro lá, disse: por que você está aqui? Ele disse: não sei, foi a minha mulher que mandou. Há homens que não tomam decisões. Há homens que são subjugados. O homem não pode ser um tirano, mas ele também não pode ser um molengão. Ele tem que assumir a sua postura, e a postura que a Bíblia diz, de líder, alguém que ama, alguém que se entrega, alguém que cuida. E veja, é alguém que dá o rumo. E o termo utilizado, pater, surgiu o termo pátria. Aquele cabeça que gere o agrupamento humano, aquele que tem a responsabilidade. Pais fracos, homens fracos, colocam uma família em perigo. E aí nós temos que agradecer às mulheres, porque elas fazem o suporte. Mulheres que são aguerridas, graças a Deus por essas mulheres. Mas a verdade é que o dever é do homem. Do homem. Certa vez eu conversava com um jovem rapaz, e ele estava em crise. E o motivo da crise dele era o seguinte: ele estava indo para o seminário e assumir uma pequena congregação. E o apoio financeiro que ele ia receber era muito pouco. E ele entrou em crise. E ele conversando comigo, ele disse: eu não estou suportando isso. Eu disse: mas você não quer ser pastor? Eu quero. Você não, sim. Você não vai para a crise. Eu disse: minha mulher ganha mais do que eu. Eu disse: como assim? Porque eu tive que largar o meu trabalho e a minha mulher ganha muito mais do que eu. E eu aproveitei, mas não vou perder sempre ali uma piada, não. Não sei o que é ter uma mulher assim para me sustentar. Aí ele riu e disse: mas a minha cultura não permite isso. Ele era africano, não vou dizer qual país, senão os irmãos vão saber de quem eu estou falando. Ele disse: como assim? Ele disse: eu sou africano, e na minha cultura o homem é que tem que sustentar a mulher, o homem é que tem que ser
Eu não posso ficar nessa condição, é humilhante para mim. E aí a gente olha hoje em dia, e quantos homens querem viver a sombra, sendo sustentados? Isso não é o princípio. É verdade, é as esposas que vão ganhar mais do que seus maridos, pelas contingências. Mas o marido, ele tem que assumir o seu dever, o seu papel de homem, de um cabeça do líder. Então, a primeira coisa para os pais, seja aquilo que você deve ser. Assuma o seu papel. Segunda coisa que o texto diz, veja, ele começa dizendo, e vós, pais. Aí ele vai dizer algo muito sério, diz assim, não. Essa é uma palavra que a gente mais ouve toda vez, é não. A primeira palavra que uma criança aprende é justamente essa, não. E ele diz assim, pais, não. Não o quê? Provoque a ira aos seus filhos. O que significa isso? Não irritar. Não faça com que o seu filho fique irritado. Não faça com que o seu filho fique exasperado. E às vezes nós pais somos experts em deixar os nossos filhos irritados. Somos experts. E às vezes dá prazer, né? Aquele gozo. Às vezes ensinar uma lição que leve ele a ficar chateado é uma coisa. Outra coisa é provocar a ira pelo simples fato de eu querer provocar a ira. Aí Paulo diz assim, não faça isso. E a ira na Escritura, ela é sempre demonstrada como algo destrutivo, algo que leva à ruína das pessoas. Quando nós nos iramos e não aprendemos a lidar com isso, nós estamos pecando. Por isso ele vai dizer, irai-vos e não pequeis. O difícil é não pecar. Irar não quer dizer que a gente esteja pecando. Podemos ficar irados. Agora, não devemos é pecar na nossa ira. E ele diz, olha, não leve, não conduza o seu filho à ira. Ele está dizendo para mim, não apequene o seu filho. Não apequene o seu filho. Não humilhe o seu filho. Não faça com que o seu filho perca o ânimo. Certa vez na cidade de Viseu, eu tive o privilégio de escutar um pastor falando para casais. E esse pastor, ele disse o seguinte, ele disse, olha gente, eu sou formado em teologia, eu sou mestre em teologia, eu sou formado em jornalismo, com mestrado em jornalismo, e eu sou formado em filosofia, mas eu carrego em mim, e ele disse, eu fui fazer psicologia, porque eu carrego em mim um trauma. Geralmente quando a gente estuda psicologia, não é para lidar com o problema dos outros, é para lidar com os nossos problemas. Ele disse, eu carrego um trauma. Eu cresci ouvindo meu pai dizer para mim, você não vai ser nada na vida. Você não vai ser ninguém. Eu não tenho esperança nenhuma em você. E ele disse, graças a Deus eu conheci o Evangelho, mas todas as vezes que eu olho para ter a oportunidade de algum canto, antes de falar qualquer coisa, vem aquilo no meu ouvido, você não é nada. Pais, às vezes, têm a capacidade de destruir o emocional, aquilo, o potencial dos seus filhos. E Paulo está dizendo, não faça isso. Não destrua os seus filhos. Não acabe com a vida deles. O dever não é destruir. O dever não é ser pedra de tropeço. O dever
lugar bom para os seus filhos. Domingo passado, eu falei sobre os filhos, mas domingo passado, no Brasil, comemora-se o Dia dos Pais. E como sabem, eu gosto muito de música popular brasileira. Eu gosto de música, mas gosto muito de música popular brasileira. E existem algumas músicas que falam sobre a realidade dos pais. E como eu vou ser avô, eu peguei e quis homenagear o meu filho. Eu comecei com o Vinícius de Moraes Toquinho, dizendo: olha, essa música foi composta na cidade de Recife, do nosso amigo Rosinaldo. Toquinho e Vinícius estavam num hotel. E o Toquinho conta que ele saiu do quarto, ele tinha um sonho de ser pai. E ele disse: olha, Vinícius, eu escrevi isso aqui, dá uma olhada, dedilhei a canção. O Vinícius pegou aquilo e disse: tá, ele disse: eu estou indo para a praia. Ele disse: vai, eu não vou. E o Toquinho foi embora. Quando voltou no final do dia, Vinícius já tinha a canção toda preparada. Chama-se O Filho que Eu Quero Ter. Uma canção belíssima, na história de um pai que vai falando do filho que teve e tudo, e caminha no fim da vida. E o filho dele diz no final da canção: dorme, meu pai, sem cuidado, dorme que ao entardecer teu filho sonha acordar com o filho que ele quer ter. É um desejo de um filho falando com o seu pai: olha, descansa, porque agora eu quero ser pai, estou sonhando acordar. E o Toquinho disse: Vinícius falou muito mais dele do que de mim sobre essa canção. Ele já estava caminhando para o fim. Aí eu coloquei essa música para o meu filho, dizendo: espero que você um dia possa dizer isso para mim, mas já com o filho, não quero partir agora. Mas coloquei duas outras canções muito bonitas. Uma chama-se Espelho, João Nogueira, Paulo, alguma coisa. A canção fala de um filho olhando e dizendo para o seu pai: você foi o espelho para a minha vida. Eu quero ser como você. O exemplo que você me deu de vida, de construção de vida, eu quero levar para mim e nunca quebrar esse exemplo. Eu quero ser digno desse exemplo. João Nogueira depois se torna pai, escreve uma canção e diz: para além do espelho, agora é um filho que olhou para o seu pai, disse: você foi um exemplo, se tornou pai, e agora fala para o seu filho. E na canção ele diz assim: o meu medo maior é o espelho se quebrar. Ele está dizendo: meu medo é deixar de ser o exemplo que eu tenho de ser do meu filho. Como é que nós, pais, olhamos e queremos ser para os nossos filhos? Queremos ser exemplo? Será que nós somos pais que educam ou somos pais que metem medo nos nossos filhos? Porque às vezes filhos não respeitam os seus pais. Os filhos têm medo. Uma coisa é respeito, outra coisa é medo. Os filhos devem respeitar os seus pais, mas não devem ter medo dos seus pais. Porque eles sabem que são amados e são cuidados. Triste coisa é um filho que tem medo do seu pai. Significa dizer que o pai é um tirano. Como é que nós somos? Que tipo de pais nós somos? Veja, não provoquem a ira dos seus filhos. Há um livro muito interessante que foi publicado há bastante anos atrás, na Convenção Batista Portuguesa, sobre a questão da escola dominical. E nesse é um capítulo que foi escrito pelo pastor Lugero, onde ele fala sobre crianças problemáticas. E ele lança a pergunta: é a criança problemática ou são os pais problemáticos? Ou é a família que é problemática? Ou é a sociedade que é problemática? Porque a criança vai ser reflexo daquilo que nós somos. Basta nós passarmos meia hora com uma criança e nós vamos saber quem é a família dela. Basta isso. Fique meia hora com ela, dê atenção que você vai saber
como é a família. Os pais têm que ser exemplo para os seus filhos. Não podem arruinar os seus filhos. Não podem neurotizar os seus filhos. Precisam cuidar. Precisam amar. Precisam fazer com que seus filhos sejam felizes. Pais precisam ser um exemplo. Pais precisam manifestar para os seus filhos a glória de Deus. Então veja, primeiro, pais. Segundo, não provoquem a ira. Aí vem uma coisa muito bonita. Tem uma coisa pequena que ele diz assim: mas, em vez disso, em vez de colocá-los sob essa tensão de viverem irados, faça o seguinte: discipline. Não provoqueis a ira, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Criai-os na disciplina do Senhor. Como é que nós estamos criando os nossos filhos? Existe uma psicologia hoje absurda, se chama psicologia positiva, onde você não pode dar uma palmada na criança que ela vai ficar traumatizada, onde você não pode dizer não para a criança que isso vai criar traumas no futuro da vida dela. Aí a criança vai crescendo verdadeiro tirano. A Bíblia diz que nós devemos disciplinar. E é interessante o termo disciplina. Né? A Júlia falou comigo domingo passado que no Brasil ela recebeu a visita dos pais que se dizem pedagogos. O termo aqui para disciplina é justamente isso. Pedagogia. É da paideia. A amazonense se usa a expressão quando está muito feliz ou que recebe um presente que ele gosta muito, ele usa paideia, ele usa paideia. Então isso aqui é muito paideia, ele está feliz. Então, mas não é que a ideia aqui é ter paideia, de onde surge pedagogia. Mas o pedagogo, na cultura grega, era um escravo que era pago para disciplinar a criança, para ensinar a criança. E se fosse necessário, ele dava umas boas comandos. Agora vejam, é interessante porque Paulo diz assim para o pai: olha, crie o seu filho na disciplina do Senhor. Ele fala de um processo de educação integral. Não é só criá-lo recebendo conhecimento geral, não, ele precisa conhecer também as verdades de Deus. Implica dizer que a evangelização dos filhos é responsabilidade familiar, é responsabilidade dos pais. Outro dia, alguém chegou e disse: pastor, nós temos um problema. Eu disse: temos. Veja, meu filho, você tem? Está namorando com aquela jovem. Sim. Ela é muçulmana. Tem que fazer alguma coisa. Eu? Sim. Tem que evangelizar. Eu? Não. Seu filho tem quantos anos? 20 e poucos, professor. Já é adulto, criado, maior de idade, já não tem nada a ver com isso. Mas ele está namorando uma muçulmana, a função dele. Ele faz a escolha dele e vai acabar com as consequências. Mas tem que evangelizar, é você. Você que tem que evangelizar. Eu acabei de conhecer a pessoa no primeiro encontro, vou chegar, não, você está convivendo com ela semanalmente e tudo, e eu vou ter que fazer essa função? Não. A responsabilidade como mãe é sua, ele como crente é dele. Ele deveria saber quais são os princípios, são opções. Agora ele diz assim: eduque de modo integral, corrija. Existem pais que nunca corrigem
tudo assim. Aí dá para ocasião, vamos caminhar lá para trás, vamos dar uma olhada. A Bíblia mostra isso. Não sei se os irmãos conhecem a história, não é, de Eli. Lembram Eli? Que era sacerdote, aí que Samuel foi levado para a casa dele, tudo. Ele ficou bonachão, ficou gordo, mais gordo do que eu estou querendo chegar a ficar mais magro, voltar a ser magro. Ele era um homem gordo, mas a Escritura diz algo muito interessante sobre ele. Se os irmãos olharem, capítulo 3 de 1 Samuel, diz que ele não corrigia os seus filhos. Ele via os filhos cometendo coisas erradas, fazendo coisas erradas, e ele não corrigia. E por isso, os filhos foram um fracasso. Foram uma tragédia. Vocês conhecem Adonias? Sabem quem foi Adonias? Filho de Davi. Adonias foi cruel. Fez coisas que não devia. E no primeiro livro de Reis, no capítulo 1, versículo 6, diz que ele fez isso porque Davi não corrigia seus filhos. Pais precisam corrigir seus filhos no momento certo, na hora certa, na disciplina do Senhor. E sabe o que é interessante? A disciplina do Senhor, que é baseada aqui, e aqui vem os ensinamentos dela, no livro de Provérbios, diz assim: não afaste da criança a vara da correção. De vez em quando, uma boa pomada, surte efeito, na hora certa, ele sabendo que ele vai apanhar. E você corrige para não ser envergonhado. Os irmãos sabem por que existe casa de banho no restaurante? Para dois motivos. Para nós irmos lá, nos aliviarmos, e para outra, para nós levarmos os nossos filhos para corrigi-los. Os meus brincam até hoje. Mas está no restaurante, você pensa, quer conhecer a casa de banho? Anda ali, daqui a pouquinho, vamos ali. Sabe por que na casa de banho? Porque ele não era envergonhado. Ele era corrigido não na frente dos outros. Era disciplinado de modo a perceber a realidade da vida. Pais precisam disciplinar os seus filhos. Pais precisam educar os seus filhos no temor do Senhor. Aí ele vai dizer uma outra coisa, ele vai dizer assim, que nós devemos admoestá-los. O que quer dizer isso? Admoestação. Ele está dizendo para mim que enquanto pai, eu preciso prevenir o meu filho, eu preciso acautelar, eu preciso ensiná-lo sobre a vida. Meu filho, não vá por aí porque vai dar errado. Tome cuidado. Nós pais temos a nossa responsabilidade até os filhos atingirem a maioridade. É lógico que nós vamos continuar cuidando deles, apoiando-os. Mas depois disso eles estão por conta própria. E nós precisamos dar carta de alforria para eles. Uma vez eu disse isso para um casal, que ele estava com os filhos já maiores, o filho queria sair, ele falou: seu filho é maior. Disse: quando o seu for maior, eu quero ver. Você pode ter certeza. Os filhos fizeram 18 anos e vocês estão alforriados. Só precisam me comunicar as coisas. Agora, quando estiver debaixo do meu teto, a coisa é diferente. Debaixo do meu teto, a coisa é diferente. Lembro a Adalto José Lourenço, que eu acho que os irmãos conhecem, cientista, saudosa memória. Uma vez eu conversando com a Adalto, ele disse: não, Marcos, a minha filha teve uma ideia de se tornar, ficou meio punk, ela era tudo preto. Aí chegou lá em casa, nós fomos para uma casa nova, ela disse: quero pintar meu quarto.
pode ver aqui o nome de quem está a casa. Quando você tiver a sua casa, você brinca do jeito que você quiser. A casa aqui é minha e da sua mãe. Você vive aqui por graça e de graça. Se você tiver a sua casa, tiver a sua vida, você faz do jeito que você quiser. Nós precisamos ter pulso forte na hora certa. Ensiná-los, admoestá-los. Sabe, não basta prover comida, roupa e ensino. É preciso preparar para a vida. Não segundo os pensamentos seculares, não segundo a filosofia secular, mas segundo a Escritura. Ele diz assim, na demonstração do Senhor. Não é conforme o modelo social, é conforme o modelo da Bíblia. Sobre aquilo que a Bíblia diz. Os nossos filhos, eles são criados por mundo. Eles devem ir para essa coisa que a gente chama de mundo. O interessante é que o salmista diz que eles são como flechas na aljava. A gente deve pegar, esticar e lançar. Mas há muitos pais que parece que não têm força para lançar suas flechas. Faz assim, ela cai no pé. Não, eu tenho 3 filhos. Mas eu estou construindo aqui uma casa, aí eu vou construir 3 casas em cima. Os meus filhos ficarem vivendo assim, ninguém ensina. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, tira o seu filho do mundo, mas prepare para a vida. Prepare para a vida. Eu lembro que eu soube, saudades da memória, quando eu fui falar com ele, eu estava namorando comigo. Ele já sabia, eu já estava frequentando a casa dele fazia tempo, mas eu queria falar com ele. E não surgiu a oportunidade de estar só eu e ele. E ele trabalhava com móveis. E aí um dia o meu primo, sabe, estou pensando em fazer umas obras aqui em casa. Eu disse, olha, o pai da dele não trabalha com obras, quer que ele faça orçamento? Fala com ele, filho. Eu falei com ele. Aí disse, Chico, então vamos lá, vamos. Aí fomos andando, não era tão longe, assim, uns 3 quilômetros. E eu fui andando com o Josué. Mas ele chamava todo mundo de Chicão e todo mundo chamava ele também de Chicão. Eu disse, Chicão, eu disse que é. Eu acho que você já viu que eu frequento muito a sua casa. Eu disse, sim, Chicão, já vi. Eu quero dizer para você que eu estou namorando com a sua filha. Ele disse, eu também já sei. Eu disse, mas é que eu estou pensando em casar com ela. Ele disse, Chicão, disse, eu não posso fazer nada. Eu fiquei assim, como assim? Sabe, Chicão, por mim, nenhuma delas casava. Estava tudo ano comigo, eu construí uma casinha ali. Por mim, elas não casavam, não, ficavam tudo ali. Mas elas optaram por isso. Às vezes nós temos essa mentalidade de deixar fechadinho. É tão bom. Mas a Bíblia diz assim, são como flechas. Eles têm que sair do mundo. Agora eles têm que sair preparados na disciplina do Senhor, conhecendo o que a Escritura diz. Uma vez eu vi uma mãe muito preocupada com o seu filho, que estava saindo tudo. E alguém disse assim, você não confia na educação da ele? Eu disse, confio. A pessoa disse, então dá mais. Se você deu a educação de modo correto, ele vai saber como se comportar. Se você deu valores e princípios, ele vai saber como se comportar. Pais precisam preparar os filhos para a vida. Sabe por quê? Porque nossos filhos não são apenas nossos. Khalil Gibran tem um livro fantástico, chamado Profeta. Aí nesse livro diz que a mulher vira para ele e diz, mestre, fale-nos sobre os filhos. A resposta dele é assim, vossos filhos vêm de vós, mas não pertencem a vós. Eles não nos pertencem. E nós ainda temos algo muito sério, né? Quando os nossos filhos nascem, nós temos aquela coisa no culto que dizemos assim, estou consagrando ao Senhor. Então, se eu estou consagrando meu filho ao Senhor, eu estou dizendo que ele não é meu, ele é de Deus. E aí eu tenho que confiar.
confiar, tenho que exercer o meu papel, mas confiar de que ele está nas mãos de Deus. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele seja do meu jeito. Aí eu quero que o meu filho seja aquilo que eu não consegui ser. Quantas vezes nós projetamos o sucesso do nosso filho, não como o sucesso dele, mas como o nosso sucesso? Queria ser jogador de futebol, não foi. Não, meu filho vai ser jogador de futebol. Vou colocar ele na escolinha de futebol, vou levar porque ele vai ser jogador de futebol. E o menino não quer ser jogador de futebol, quer ser outra coisa. Mas não, você vai jogar futebol. Eu não consegui, não. Você vai conseguir. Isso não é sonho dele, é seu sonho. Assuma que você falhou. Deixa ele ser quem ele deve ser. Agora instrua, eduque para a vida. Perceba que ele não é seu. Estamos preparando os nossos para a vida. Aqui quase todos nós já somos criados, já somos filhos. E alguns já são pais. Nós somos aquilo que queríamos ser. Nós somos aquilo que os nossos pais nos obrigaram a ser. Que nós possamos estar preparados para a vida. Deixem um pouco comigo. Precisamos, como pais, ser exemplo para os nossos filhos. Até o final da nossa vida. Precisamos viver de modo que os nossos filhos vejam que nós amamos ao Senhor. Precisamos viver de modo que os nossos filhos olhem para nós e digam: ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Precisamos viver promovendo a alegria e prazer dos nossos filhos e não o engano. Amém? Vamos orar. Senhor, que nós possamos ser pais que educam os filhos no temor e na demonstração do Senhor. Que nós possamos ser pais que são um exemplo dos seus filhos. Que nós possamos ser filhos que honram os seus pais. Que nós possamos olhar para Ti, o nosso Pai Celestial. Possamos Te honrar, Te amar, porque Tu és um Pai amoroso, provedor, que nos concede tudo aquilo que nós necessitamos. Tu és um Pai que te relaciona conosco de um modo tão bonito, que nos permite que nós te chamemos de Paizinho, de modo carinhoso nessa relação. E que essa relação que nós temos contigo também seja a relação que nós temos na nossa horizontalidade com os nossos irmãos e com os nossos filhos. Que seja assim. Que teu amor, tua graça, tua comunhão e consolação seja para essa igreja, seja com o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.